E vamos falar sobre o presidente do Santos, Andrés Rueda, que concedeu entrevista à Gazeta Esportiva, e vamos abordar aqui dois assuntos que ele comentou. A situação do Santos de não mandar tantos jogos assim em São Paulo. Vamos comentar e repercutir o que o presidente santista disse em relação às dívidas do Santos. Ele fez, inclusive, uma projeção até o final do seu mandato, que é até dezembro de 2023. Mas vamos começar aqui com essa questão de jogos do Santos em São Paulo ou até mesmo na Arena Barueri. E só para contextualizar vocês, na última semana, 60 conselheiros do Santos, né, cerca de 60 conselheiros, mandaram requerimento pedindo para que o Santos, né, questionando o motivo pelo qual o Santos não manda jogos com uma frequência maior em São Paulo ou até mesmo na Arena Barueri. Deixa eu só ler um trecho desse requerimento, depois a gente traz aqui a resposta do presidente santista. Então, abre aspas para o trecho do requerimento dos conselheiros. Segundo o levantamento divulgado durante a semana pelos principais portais de esporte, considerando os 20 clubes com maiores médias de público entre as séries A e B, o Santos aparece apenas na 17ª posição, com média pouco acima de 11 mil pagantes. Na divisão de elite, só não está pior do que clubes com torcida imensamente menor que a nossa, como Avaí e Red Bull Bragantino e Cuiabá. O Vasco, pelo segundo ano seguido na Série B, apresenta números melhores que o Santos, time que nunca foi rebaixada em sua gloriosa história. É um dos trechos aí que os conselheiros mandaram não só, né, para o presidente santista, mas também para o presidente do Conselho Deliberativo, Celso Jatene. E aí o presidente do Santos, nessa entrevista à Gazeta Esportiva, foi questionado sobre jogos do Santos em São Paulo. E ele disse o seguinte, abre aspas, o Santos está em débito com a torcida de São Paulo, mas não é por falta de esforço. Acaba ficando muito difícil você conseguir coordenar tabela, prefeitura e polícia militar, para você conseguir ter jogos em São Paulo. Para planejar um jogo na capital, nenhum time grande pode estar jogando. Dependo de horários alternativos. Fecha aspas para o presidente Rueda. A gente nem precisa ir tão longe, né? Nem precisa ir tão longe. O clássico contra o São Paulo teve seu horário alterado em 1 hora, porque o Ministério Público pediu. Tivemos aí confronto entre Palmeiras e Flamengo, pela manhã do mesmo dia também teve jogo do Corinthians feminino, que também levou bastante torcedores, e o Santos acabou sendo prejudicado. Né? Eles acabaram priorizando os clubes de São Paulo por conta de logística de metrô, transporte público, enfim. Então, de acordo com o presidente do Santos, é por conta disso. E também a questão da Arena Barueri. Né? A Arena Barueri, infelizmente, ela ainda não tem a questão de transporte tão acessível assim. Dependendo de onde a pessoa mora, né, em São Paulo, por exemplo, ela não consegue chegar depois que o jogo termina, que a estação já está fechada. Se o jogo é 9h30, por exemplo, né? Aí, se você vai para a Arena Barueri, você passa ali pela Marginal Tietê, tem trânsito. Então, às vezes, quem trabalha e não tem um horário tão flexível não consegue ir. Então, várias questões também, né, que o presidente citou, que acabam, de uma certa forma, complicando que o Santos consiga jogar de uma forma mais recorrente em São Paulo ou também na Arena Barueri, que é ali próximo. Então, agora vamos para outro assunto, questão de dívidas, que foi um dos assuntos centrais aí da entrevista à Gazeta Esportiva. Vou ler o trecho aqui para vocês. O presidente Andrés Rueda revelou em entrevista para a Gazeta Esportiva o valor que o Santos está devendo no momento e celebrou a redução deste montante. Segundo o mandatário, ele assumiu a equipe com 700 milhões de reais de débito, né? Ou seja, devendo isso. Abre aspas para o presidente. Nosso último balanço apontava uma dívida de 407 milhões. Já deve ter abaixado mais. Deste valor, eu já tenho 270 milhões que são a longo prazo. Ou seja, você não é obrigado a pagar a dívida em curtíssimo prazo. São valores que são perfeitamente pagáveis. Portanto, você tem 130 milhões de dívida, afirmou o presidente santista. E aí continua a matéria. Rueda assumiu o alvinegro praiano no começo de 2021 e ficará no cargo até o final de dezembro de 2023. Até lá, ele pretende reduzir ainda mais esta dívida. Novamente, abre aspas. Se eu deixar no final do mandato
50 ou 30 milhões é tranquilo. Jogador não precisa nem ser vendido lá em cima, que está resolvido, fecha aspas para o Rueda. E vale ressaltar que quando o Rueda assumiu o time do Santos, na gestão do Santos, ele acabou elencando aí 10 dívidas que eram meio que prioridades que o Santos deveria pagar, principalmente dívidas a curto prazo, ou seja, que teria que pagar de um ano para o outro. Essas dívidas são o seguinte: quitou os déficits com Hamburgo por Kleber Reis, Atlético Nacional pelo Felipe Aguilar, Bruges pelo Luan Pérez e o Achipato por Soteldo. E parcelou, né, essas aqui que eu vou citar, ele não pagou, mas parcelou. Parcelou as pendências que está pagando em dia o Krasnodar, dívidas trabalhistas e tributárias, o empresário Juliano Bertolucci e a DOIN. Então, algumas ele acabou quitando, né, 100%, e outras acabou realizando acordos que tem que pagar, porque senão os juros, né, quem tem cartão de crédito aí e já passou por juros sabe do que eu estou falando, então tem que cumprir certinho para sempre, né, começar a ter essa credibilidade no mercado, que é importante. A gente não precisa ir tão longe. O Santos tentou a contratação de 2 jogadores, o Lucas Blondel e o Cristaldo, e os clubes não estavam confiando no Santos. Por que eu vou vender o jogador para o Santos que tem fama de caloteiro, que tem fama que não paga ninguém? Ah, Nájila, mas foi em outra gestão. Mas os caras não querem saber, fica com o pé atrás. Então, até a gente conseguir essa credibilidade de volta, vai demandar um certo tempo, né? Espero que o presidente do Santos continue honrando seus compromissos, não devendo, não criando transfer ban, né, como aconteceu em outras gestões, para que a gente, de fato, consiga ter um Santos com mais credibilidade no mercado, para você atrair a vontade do jogador, porque aí o jogador fala, pô, vou jogar no Santos, lá eu vou receber em dia. Pô, vou negociar com o Santos vai pagar, né? E o presidente também falou sobre essa questão, esse processo de reestruturação e comparou o Santos com o Flamengo. Só uma coisa, antes de ler aqui as aspas. A gente também precisa levar em consideração essa comparação com o Flamengo, porque o Flamengo, ele passou por um período difícil, né? Até mesmo brigou para não cair em alguns campeonatos, não teve contratações espalhafatosas e tal, mas a gente também tem que levar em consideração que o Flamengo é um time que tem um estádio que recebe mais torcida, né? Até a gente falou do assunto. O Flamengo é um dos times que com certeza mais ganha em relação à bilheteria. O Flamengo é o time que mais ganha em cota de TV e patrocínio. Tem um sócio torcedor também bem maior que o Santos, né? É uma torcida que é mais numerosa que a do Santos, então consome mais também. Então, né, é uma comparação que ele fez com o Flamengo, mas a gente também precisa levar em consideração essas diferenças, né, entre Santos e Flamengo, principalmente no tamanho da torcida e quanto que o Flamengo ganha em bilheteria, patrocínio, TV, enfim. Mas vamos lá para o que o presidente disse. Abre aspas. O que foi feito no Flamengo está sendo feito aqui, é o que tem que ser feito. Não tem genialidade nenhuma. Primeiro é isolar o clube de atitudes não corretas, parar com coisas estranhas, fechar a torneira e deixar o futebol uma coisa honesta. Depois, ter muita responsabilidade com o dinheiro do clube, tanto na receita quanto na despesa. É equilibrar as finanças e deixar toda a estrutura proveitosa para as próximas gestões. Então, né, é isso que tem que ser feito. É gastar se você tem um dinheiro. Correto? Não é contratar um jogador e depois a gente vê como que vai pagar o salário, vamos depois ver como que a gente paga o clube. Não. Se tem dinheiro, você faz a negociação. Se não, parte para outra. É assim. Tanto na nossa vida pessoal, como também quem está gerindo o Santos Futebol Clube. E aí ele também falou sobre a parte da torcida, né? Você que está me assistindo, a gente também corneta em relação ao desempenho da equipe dentro de campo. E o presidente disse o seguinte, abre aspas, a torcida tem todo o direito de fazer isso, reclamar. A torcida não tem que estar preocupada se o clube tem ou não dinheiro. Ela quer o melhor para o clube e ver o time sempre ganhando. Não foi ela que colocou o clube nessa situação. Ela está certa, então eu entendo. E aí ele continua. Você cometer erros é muito fácil. Sofrer pressão da torcida, de sócios, conselho por falta de jogadores melhores, tem em todos os clubes. A facilidade de sair da planilha e cometer erros é muito grande. Contratar um jogador pagando 1,5 milhão por mês é muito fácil. O difícil é pagar.
O Santos, infelizmente, passou por esse tipo de erro. A gente se propôs a não cometer esse erro de novo, fecha aspas para o presidente. Só uma questão que eu chamo a atenção nessa última frase do Rueda, sobre a questão de erro na contratação. O Santos contratou um Ricardo Goulart ganhando 500 mil por mês. O Santos contratou um Angulo para ser reserva do Marcos Leonardo, ganhando esse valor aproximado que o Ricardo Goulart recebia. O Santos contratou jogadores que não teve indicação do departamento de scout, que na minha visão, tá? Respeito quem discorda, mas na minha visão é quem tem que mostrar as possibilidades. Não é treinador que tem que indicar jogador. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Dá um exemplo, Carille. Carille indicou o Maicon, nem jogou com o Carille, né? Que o Carille saiu do Santos. Mas o Maicon foi um acerto, mas era um nome que o Carille pediu. O Bustos indicou o Johan Júlio, que não joga há 2 meses, não entra em campo há 2 meses, e o Angulo, que é um jogador. A média de gols do Angulo até que faz alguns golzinhos, mas o valor pelo Angulo não dava para o Santos contratar um jogador que fosse de fato titular, que resolvesse os problemas do Santos, né? Então aí que vai a minha dúvida, né? Então, não está sendo perfeito também em certos processos. O presidente do Santos, na minha avaliação, está indo bem na parte financeira, pagando dívidas, conseguindo acordos e tal, mas na parte do futebol ainda precisa melhorar. Escolha de treinador. O Santos não teve um treinador que passou 3, 4 meses no Santos. Executivo de futebol. Então precisa ter critério. O mesmo critério que o presidente tem para tomar conta da parte financeira, também precisa ter para o futebol. E é o que eu sempre falo, não é porque o jogador é caro que ele é bom e que resolve os problemas da equipe. Você tem que ter criatividade. Criatividade e também investir no departamento de análise e desempenho, né? No scouting do clube. Para que você consiga, vou dar um exemplo aqui, Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes com certeza não ganha um salário exorbitante no Santos. Com certeza não ganha. Mas foi um belo achado lá no Guarani do Paraguai. Será que não tem outros Rodrigos por aí, em outras posições que poderiam ser importantes para o Santos, sem receber um valor exagerado, né? Então, fica aí o questionamento, né? Fica aí o questionamento. Então, muita coisa ainda tem que melhorar, principalmente na parte do futebol. Você investir no futebol, ter um time competitivo também te dá dinheiro, a gente cansa de falar isso aqui no canal. Você avançar de fase, você ser campeão, né? Dá mais dinheiro, os patrocinadores querem estar na camisa, os torcedores se animam e se associam. Inclusive, o Santos bateu 34 mil sócios, então se você ainda não é sócio e tem condições, né, obviamente, se torne um sócio. Vamos tentar aí bater 40 mil nos próximos dias, nas próximas semanas, tá bom? Mas é isso. Quero saber a opinião de vocês. Quer fazer um balanço de como está o presidente do Santos? Deixa aqui nos comentários se você está gostando, se você não está gostando. Será que o presidente vai tentar uma reeleição ou não vai tentar uma reeleição? Se não me falha a memória, o Rueda disse que não tentaria uma reeleição, né? Mas ainda está muito cedo para a gente falar sobre política. Mas enfim. Quero a opinião de vocês nos comentários, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente